Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre enquadramento. E aí tem duas grandes questões: a composição do quadro e as formas dentro do quadro, tá? Então, enquadramento é super importante porque ele pode sugerir, ele pode direcionar o nosso olhar de modos bastante cruciais para o entendimento do que está acontecendo. Então, o enquadramento pode mostrar relações de poder, estados psicológicos ou emocionais dos personagens, situações de equilíbrio ou de desequilíbrio, tudo a partir de como está enquadrada a cena. Então, um exemplo rápido, este não é um exemplo que vem do livro da Jennifer, é um outro exemplo que eu busquei para vocês, é do Kill Bill. Vejam essa cena, nós temos aqui a projeção da cena, está enquadrado com perfeita simetria a questão da posição dos personagens, né? Eles estão no momento de finalmente se encontrarem para botar as cartas na mesa. E aí eles estão neste pé de igualdade, digamos assim, neste segundo, neste momento da cena. Então eles estão enquadrados nessa posição de equilíbrio, mas há toda uma disputa que está em jogo, porque realmente muitas coisas aconteceram. Claro que você entende melhor esse enquadramento se você ver o filme inteiro. E na verdade, por exemplo, o Kill Bill é cheio de enquadramentos que nos colocam assim, a situação do equilíbrio e desequilíbrio, porque tem muitas lutas, tem muitos embates, não é? Então você vai ter os personagens enquadrados com uma simetria, com um perfeito equilíbrio, e daqui a pouco tudo fica confuso e aí alguém vai se sobressair, alguém, sabemos quem, vai matar outra pessoa. Bom, então o enquadramento, ele tem todo esse potencial narrativo, né? Inclusive, por exemplo, na questão da orientação. A gente tem uma expectativa de que vai ter uma certa orientação no enquadramento. E aí, se a gente encontra alguma coisa que desrespeita essas regras de orientação por conta desse enquadramento, né, diferente, isso chama atenção para si mesmo. Então, um exemplo que eu queria passar, que é dado pela Jennifer, né, é o Apocalipse Now, que a gente vê o nosso personagem, o soldado, olhando a floresta em chamas lá no Vietnã e ele está de ponta cabeça. Então ele está enquadrado de ponta cabeça já como uma metáfora de que essa não é uma situação normal e de que ele mesmo não é um soldado ordinário. Então o enquadramento, quando a gente entende essas é, artimanhas de como ele funciona, né, contribui muito para o nosso entendimento daquilo que a gente está vendo no filme. Então ele pode sugerir proporção, força, poder, pode ser um enquadramento que nos dê sugestões narrativas entre personagens, entre o sistema e o ser humano, entre comunidades diferentes, enfim. É bastante amplo aqui o leque de possibilidades. O exemplo do Tubarão, né? O filme do Spielberg, que também é baseado num romance, o romance do Peter Benchley. Vejam que maravilha esse enquadramento aqui. Ele coloca justamente essa sugestão de que o filme problematiza quem é mais forte, afinal é a natureza, sendo o tubarão um representante né, da natureza, ou o homem. Então a gente tem no primeiro plano, enquadrado, né, moldurando tudo, essa arcada, né, dentária do tubarão. E atrás a coisa que é a construção humana, né, as coisas da cidade. Então é um enquadramento que cria esse jogo, né, de interpretações para a gente, é maravilhoso. Gosto muito deste exemplo. E aí, a outra questão dentro de enquadramento, além de como o quadro está composto, é a questão da forma dentro do quadro. Então, tradicionalmente, as formas que predominam são triangulares, circulares ou quadradas, mas aí tem várias derivações, semicírculo, octógono, um coração, que pode aparecer né, num dado momento, enfim. Então tem um autor que se chama Bruce Bloch, e ele tem um livro chamado The Visual Story, que ele resume do seguinte modo: formas arredondadas, né, na composição do quadro, normalmente elas indicam o seguinte: algo ser indireto,
algo ou alguém, né? Ser indireto, passivo, romântico, ser relativo à natureza, orgânico, suave, infantil, seguro e flexível. Uma forma quadrangular já diz respeito a ser direto, industrial, ordenado, linear, artificial, adulto ou rígido. E uma forma triangular seria agressivo e dinâmico. Então, claro que não é exatamente uma regra, né? Mas são tradições, são convenções. E essas formas dentro do quadro, elas podem ocorrer uma única vez ou poucas vezes em momentos reveladores, em momentos que o personagem, por exemplo, se transforma, ou quando ele tem uma iluminação, né, sobre alguma coisa. Ou essas formas dentro do quadro podem ocorrer realmente do começo ao fim da obra. Então eu queria justamente trazer um exemplo que é o Cisne Negro, né, com a Natalie Portman. Eu quero justamente mostrar como ele usa essas formas dentro do quadro em 3 momentos diferentes, usando 3 formas diferentes para atender a isso que o Bruce Bloch traz sobre as formas arredondadas, né, circulares, enfim, quadrangulares e triangulares. Então vejam só, aqui está o primeiro momento que nós temos essa forma bem ordenada, né? Puxando de um quadrangular para um retangular, enfim. Mas está tudo perfeitamente ordenado, a postura, inclusive, dos atores é simétrica, tudo bem reto, tudo bem perfeito, porque é um momento de equilíbrio. É um momento que a personagem está... representa um momento que a personagem está, né, no controle, digamos assim, da situação. Aí vejam o segundo momento. Aqui está predominando o quê? A personagem está já num estado de confusão, de desconstrução da sua própria personalidade, desse processo, né, esquizofrênico que ela sofre, e aí a gente tem ela se olhando para o espelho. Ela poderia estar se olhando para um espelho bem normal, né, gente? Mas ela está num espelho que tem toda essa pegada do círculo. Então isso está sugerindo a confusão, o estar perdido. Ou seja, o cineasta poderia ter usado um espelho normal, mas usou essa forma dentro do quadro, com esse espelho, circular. Imagina, por exemplo, um outro filme que tem uma escada circular, que pode estar sugerindo esse tipo de ideia, né? De confusão, ou de repetição, de desorientação, de perda de tempo, várias coisas, né? Então, se encaixa muito bem aqui que ela se veja num espelho assim e tenha essa forma circular. E aí culmina no quê? Nesse triângulo, né? Que é o agressivo, que tem um ângulo que aponta para alguma coisa, né? Agressiva, até mesmo perigosa. E olha só como é que tá aqui a nossa personagem. Ela está já, inclusive, com esse olho vermelho completamente transtornada, não está nem um pouquinho no controle de situação nenhuma, e aí a forma do quadro coloca esse triângulo pra gente. Então você veja como é uma técnica sutil, sabe? Mas que tem um impacto na forma como a gente recebe aquilo que a gente está vendo.